Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Antônio aqui da JCL, trazendo um vídeo aí para explicar um pouco a importância de vocês entenderem um pouco da microeletrônica, tá bom? Para que vocês possam sair do básico e já caminhar na análise de placa, reparo mais avançado. Isso me ajudou muito a poder consertar mais e ganhar mais. Então eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês a respeito do circuito de imagem do Motorola Moto G30, tá bom? Vamos dar uma explicaçãozinha porque ele tem alguns elementos a mais aí que alguns backlights ou alguns circuitos de alguns modelos de celulares não tem. Então vocês vão sempre começar a fazer aquela análise de fora para dentro, né? Fazer o mais fácil primeiro, tá? Se de repente vocês têm aí uma tela apagada, coloca uma tela nova para ter certeza de que o defeito não está no periférico. Façam uma análise visual a partir desse conector FPC, pelo flex cable também, pela subplaca. Vejam todos os caminhos que estão conectados à sua tela. A partir do momento que vocês precisarem fazer a análise de medições na placa, aí vocês vão abrir o esquema elétrico desse modelo. Comecem sempre pelo layout, né? O layout é a figura aí que se parece com a placa. Então tem aqui um layout do nosso Moto G30. O número do conector no esquemático, ele se apresenta aqui como G5007. Agora eu vou pegar esse J5007, desculpe. Eu vou pegar esse J5007 e vou buscar ele aqui na forma esquemática. E depois vou ensinar para vocês como que vocês podem construir um diagrama em blocos para que vocês possam separar as partes e analisar por setor, tá ok? Então vamos lá. No J5007 nós precisamos identificar o número da pinagem. Vejam que de um lado aqui nós temos do 1 até o 28, até o 27, desculpem, números ímpares, e do outro lado nós temos do 28 ao 54. Agora nós temos que separar as linhas ou as malhas que tem alguma referência com LCD, tá? Precisamos saber como que o LCD é identificado para entender essas malhas também, tá? Nesse modelo aqui, a Motorola identificou como LCM. LCM seria módulo de cristal líquido. Então vejam aqui, ó, nós precisamos ter, como essa tela ela utiliza do circuito de backlight, então nós temos aqui, ó, LCM LED anodo, LCM LED catodo. É por aqui que existe um circuito integrado, que é um circuito de backlight que vai chavear uma tensão para poder alimentar essa tela, tá bom? Então aqui são duas alimentações. Eu preciso seguir essas alimentações para achar o circuito e fazer os testes a partir dele. Só que esse display não vive apenas dessas duas alimentações. Esse display ele necessita também de uma alimentação de 1.8 volts. Vejam aqui, ó, VREG seria tensão regulada, L9A 1.8. Então nós temos uma outra direção que vai derivar de um outro circuito que vai trazer 1.8 volts para poder inicializar o sistema da tela. Então nós vamos ter que precisar seguir esse caminho também, porque se essa tensão não se apresentar, nossa tela também não acende. Nós temos também linhas digitais. Vejam que aqui, ó, nós temos aqui um barramento SPI, onde nós temos aqui 1, 2, 3, 4 linhas que compõem esses barramentos, identificado aqui como CS, que seria Select Chip, né, seleção de chip, é por onde o barramento é ativada. Lá embaixo, ó, na quarta linha, Serial Clock, é por onde tem o sincronismo da linha, e as outras linhas são as linhas onde se trafegam os dados. Então nós temos aqui MISO, que é por onde o Master comunica na entrada, input, né, entrada, e o Slave comunica na output, que é a saída, tá? Esse MISO quer dizer isso, ó, Master Input, Slave Output. Master é mestre, Slave é escravo. Então quer dizer que o mestre é a CPU e o escravo é o próprio display, tá? Porque essa linha ela tá chegando até o conector FPC do display. E aqui é uma direção ao contrária, né? Aqui seria o master comunica com a saída, onde o slave comunica na entrada. Então é MISO e MOSE, linhas digitais, que vocês não vão conseguir medir com multímetro, mas é importante saber fazer alguns testes para entender que o defeito não está por aí. E aqui nós temos uma linha de reset, né? Então nós temos aqui duas alimentações que vem de backlight, né, que vem de um circuito chaveador. Temos uma alimentação de 1.8 volts, temos linhas digitais, e nós precisamos ter também, descendo aqui um pouquinho mais, tá aqui, é bem abaixo das linhas digitais.
Estava até passando direto por elas. V é tensão, tá? Então temos lá tensão de display positiva, out, então é a saída de tensão positiva que vem de um outro circuito, e temos ali, ó, abaixo, VDISP M, esse M é menos, menos representa a malha negativa, tá bom? Então nós temos aí mais um caminho para poder seguir. E por último, né, para que nós possamos estudar esse conector FPC de forma completa, nós vamos precisar fazer uma análise pelo barramento MIP. Ó, vejam que desse lado, isso todas as telas e todas as câmeras necessitam dessas malhas, tá? São malhas digitais, onde a GPU consegue transformar os caracteres em imagem, tá? E essas malhas, elas seguem aos pares também. Sempre são dois pares de dados e tem um par da linha de clock, que é o sincronismo. Isso aqui é meio que padronizado também. E sempre um GND entre cada par. Vejam que nós temos aqui, ó. Do 54, 53 até o pino 40. Ó, veja que temos aqui dados positivo 2 e dados negativo 2. E aí nós temos um GND aqui. Aí se repete. Dados positivo 1 e dados negativo 1. E vem mais um GND. Aí aqui tem um clock e depois se repete as de dados. Ó, dados positivo 0, dados negativo 0, dados positivo 3, dados negativo 3. Essas linhas digitais, quando vocês fizerem teste em escala de diodo, na condução reversa, elas têm que apresentar todas o mesmo valor. Uma alterada já representa o defeito. Para quem já viu o meu curso de microeletrônica, conhece a técnica de condução reversa e sabe o que cada contradição, cada alteração na malha representa. Qual componente que tem a ver com o seu defeito e qual procedimento fazer, tá bom? Então quem não sabe fazer essa técnica, pesquisa aí no meu canal, tem uma aula de condução reversa, e nos nossos cursos de microeletrônica também eu ensino essa técnica e muitas outras mais, tá bom? Agora vamos para o diagrama em blocos, né? Porque a gente precisa saber fazer um diagrama em blocos para depois saber onde medir. Aqui nós estamos trabalhando com o esquemático do fabricante. O esquemático do fabricante é a forma mais correta de se fazer análise, mas o diagrama em blocos me dá uma visão inteira de todo o cenário. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu peguei aqui uma imagem aqui no PowerPoint, só para dar uma ideia como que vocês devem trabalhar com o diagrama, construir o diagrama em blocos, tá bom? Para vocês poderem ter o cenário todo numa única imagem, que eu consiga ver todos os elementos aí conectados para saber por onde fazer os, também identificar qual o componente defeituoso aí que está impedindo aí o nosso display de funcionar. E vejam que interessante nesse modelo, eu tenho o IF-PMIC participando junto com o PMIC. Então nós temos aí dois conversores, dois reguladores de tensão que mandam as tensões de alimentação, e temos mais um, né? Temos um circuitinho backlight, então são três. Três mandando alimentação e um componente maior, que é a CPU, fazendo todo o controle aí dessa situação. Então, para que vocês possam fazer toda a leitura do setor ou da malha, é muito importante saber entender esse cenário. Ó, vejam que do lado direito, ó, todo esse lado direito, eu tenho aqui, ó, os pares de MIP, né, as linhas aqui do barramento MIP, e tem os nossos GND. Esse GND é muito importante também, pessoal, porque quando você não tem um GND, a malha não fecha. Então, se faltar esse GND aqui, ó, tá? Porque tem gente que pensa assim, eu tenho vários GND, faltar um, os outros funcionam e tá tudo bem. Nesse caso, não, tá? Se esse GND faltar, esse MIP aqui, ó, fica parado. E se um MIP parar, você também não vai ter imagem, tá bom? Então, vocês têm que ter a certeza de que todos os GNDs estão aí conectados entre o FPC e a placa, e que todos aí estejam aí fechando a malha do barramento MIP. E aqui nas linhas MIP, vocês vão medir em condução reversa, vai dar sempre em torno aí de 350, tá? Vamos colocar mais ou menos isso aqui, ó, não precisa ser exato, mas é em torno de 350. A partir do momento que vocês têm os valores corretos de condução reversa no barramento MIP, façam o mesmo teste do lado esquerdo aqui da tela, ó. Façam condução reversa em todas essas linhas, tá? Isso vai ajudar vocês a entenderem se o defeito é de curto, fuga ou malha aberta. A partir desse momento que vocês não encontraram curto, fuga, nem malha aberta, que o barramento MIP está conectado, que não tem nem o filtro aberto, é importante lembrar, isso aqui é um diagrama em bloco, um cenário reduzido, onde eu abstraio muitos componentes. Então, no barramento MIP, se vocês seguirem lá pelo conector, vocês vão encontrar filtro, tá? Isso aqui é fácil da gente ver, ó.
Deixa eu colocar aqui para vocês observarem aqui, ó, barramento MIP. Se eu pegar essa linha aqui, ó, seguir numa outra página e veja o que eu encontro. Ó. Aqui é a sequência das linhas. Ó. Cada par de linhas passa por um filtro. Ó. L5000 é um filtro que passa aqui, ó, dados 3 positivo e dados 3 negativo. E repete-se aqui, ó, L5005, L5002. Então, se um filtro desse abrir, o barramento MIP já não funciona e a tela não dá imagem. Outra coisa muito importante observar também é que se essas duas linhas, ó, a linha 3 e a linha 4, se tocarem, né, por oxidação ou por algum procedimento errado, o barramento também não funciona, porque cria-se uma resistência e a malha acaba não conduzindo. Então, além de curto, fuga e malha aberta, vocês têm que observar também se existe aí união de malhas, tá? Isso aí também pode impedir o barramento de funcionar, tá? Validou o barramento, vamos então buscar pelas alimentações. Vamos ver quais as malhas que recebem tensões, de onde que elas vêm e também relacionar os valores aí que precisam para que esse display possa acender. Então já vou identificar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, deixa eu colocar de novo aqui o marca-texto. Ó, LCM LED A, LCM LED K. Então é o circuito do backlight que alimenta aqui tensões que vão de 15, 16, às vezes até 20 volts. Só que não vem por PMIC. Se vocês pegarem lá no esquemático e seguirem essa malha, vocês vão se deparar com esse carinha aqui, ó, o 5001. Então nós temos um circuitinho aqui, que é um circuito Buster, né, um conversor DC-DC Buster, que vai utilizar aí uma bobina, vai ter um diodo em série, alguns filtros no caminho para poder gerar essas tensões, tá? E sempre lembrando, a LCM LED anodo é a malha mais crítica, que trabalha com maior tensão e tende a dar mais defeito. A LCM LED catodo é uma malha de processo, é uma malha negativa e é uma malha que vem como feedback. Tá? Então não é o GND da placa, tá? Lembre-se que quando eu me refiro a ser negativa, não é o negativo, é uma malha que serve para poder regular a tensão da malha catodo. O circuito integrado U5001, ele faz um chaveamento a partir de uma leitura que ele faz entre o fechamento das malhas catodo e anodo. Catodo então vem como feedback, tá bom? Então se você não tem luz, né, a tela está sem luz e de repente ela tem uma imagem lá no fundo, vocês podem ter um defeitinho por aqui, tá? Aí vocês vão ficar nesse cenário aqui, onde o circuito do backlight pode ter dado defeito. Caso aqui esteja bom, em condição reversa, mas ela não esteja ativando porque falta um elemento, né, para que isso possa acontecer. Não esqueçam de, antes de remover esse componente, vejam se essa tela está recebendo a tensão de 1.8 volts, que é de inicialização. Essa tensão de 1.8 volts, se vocês seguirem a malha VREG L9A 1P8, vocês vão ver que ela deriva do PMIC principal. PMIC principal está identificado aqui, ó, como U2000. Tá? Então nós temos, deixa eu voltar aqui a marca texto, isso. Então nós temos aqui, ó, U2000, nosso U2000 é o nosso PMIC, e ele quem fornece essa tensão aqui de 1.8 volts, que é para inicialização do sistema. Se essa tensão aqui não se apresentar, nada feito, tá bom? A tela não vai acender. E por último, tensões também importantes, né, que o nosso display precisa aí para poder até ter tensões aí de ajuste de brilho e outras coisas mais. São as tensões que vêm agora por IFPMIC. Vejam que nesse modelo o IFPMIC entrou também com a função de alimentar o display. Então se vocês tiverem um defeito aí de IFPMIC nesse equipamento, vocês também não vão ter imagem, tá bom? O IFPMIC, inclusive, ele alimenta aquele LED, que tem aquele flash que tem lá em cima, aquela luzinha que tem lá em cima, quando vocês conectam o cabo do carregador. Então ali também vem por IFPMIC. A tela também acende quando vocês conectam o cabo, vem também por IFPMIC. Então o IFPMIC aqui está identificado para nós como U2501, tá? E é ele quem vai mandar a malha VDISP positiva e VDISP minus, tá? Então eu tenho uma tensão positiva e tenho uma tensão negativa que vai atender os pinos aqui do nosso conector FPC, que vão derivar do nosso IFPMIC. Bom, depois de ter
validado, né, todas essas tensões, lembrando também que algumas tensões só se apresentam com a tela conectada e depois de pressionar o power, outras estão presentes aí de forma primária. Tentem sempre testar para entender esse momento, tá bom? A gente não precisa tentar adivinhar, a gente pode testar, mapeando placa, fazendo medições, vocês conseguem pegar esses valores, tá? Por último, a parte que é um pouquinho mais complicada é a parte digital que vem pela CPU. Então nós temos aqui esse aqui nós já citamos, né? Lá pelo esquemático eu já dei uma referência para vocês. As linhas do barramento SPI e temos também uma linha de reset aqui embaixo. Tanto o barramento SPI como o reset e a interrupção CPU, tá? Então CPU é o mestre aqui quando se fala de master slave, e a CPU é quem controla todos os outros circuitos menores, tá? Então se a CPU não estiver conectada a esse periférico e não estiver conectada aos circuitos que fazem todo esse trabalho, vocês também não têm imagem. Lembrando sempre, tá bom? Isso aqui é um resumo, tá? Se for pegar isso aqui e seguir todas as malhas aí de PMIC e FPMIC, vocês vão se deparar com muitas ligações também que vêm direto da CPU. Então a CPU ligado em todos os CIs menores e a CPU também está ligada através de várias malhas aqui ao FPC, tá? Tanto pelo MIP, que são as linhas aí que geram os caracteres da imagem, como pelo barramento SPI, que são as linhas de controle, reset e interrupção do sistema, tá bom, pessoal? Então é aqui que vocês têm que construir o cenário onde vocês vão fazer os testes práticos aí na bancada de vocês. E vocês aprendem mais sempre estudando a microeletrônica. Então quem não tem esse conhecimento, quiser saber um pouquinho mais, eu tenho o meu curso de microeletrônica aplicada à manutenção de smartphones pela Hotmart, que está em promoção ainda, eu não alterei o preço, tem 130 aulas, custa R$ 97,00 e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Quem quiser também, eu tenho um curso de leitura e interpretação de esquema elétrico que custa R$ 39,00 e tem 100 aulas, muito barato, né, pessoal? O de leitura e interpretação de esquemas vai ajudar vocês a identificar, decifrar, né, o nome de cada uma das malhas, entender as siglas, simbologias, nomenclatura e como que elas estão interligadas, né? Como que cada malha e cada componente estão conectados entre eles, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por vocês assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto!